Olá, meus amores, como vocês estão? Bom, estamos aqui com a parte 2 da cirurgia de coluna neuromuscular, ou melhor, da cirurgia de coluna da Duda, escoliose neuromuscular. E vocês viram aí na parte um fotos, alguns vídeos do dia a dia, ela com máscara, ela recebendo transfusão de sangue, enfim, alguns momentos que tivemos no hospital, porque foi uma estadia um pouco maior da esperada e vocês vão entender o porquê. Como tudo começou, gente, nós já estávamos aguardando a cirurgia da coluna da Duda. Se vocês voltarem alguns vídeos atrás, eu já falo dessa cirurgia, que já estava grave e acabou se comprometendo mais essa escoliose dela. Só que assim, o médico que estava acompanhando a Duda, ele queria que ela ganhasse peso. Gente, eu não consigo fazer a Eduarda ganhar peso, entendeu? É uma coisa muito difícil, muito complexa, muito, entendeu? Então assim, é genética dela. Mas Deus me iluminou com uma luz no fim do túnel. Eu liguei na CD, agendei uma consulta com o doutor. E, gente, o doutor é o doutor. O doutor Denis é uma pessoa, além de ser humano, você vê, você sente que ele tem amor pelo que faz. E ele faz tudo com muito amor. Ele consegue tranquilizar. Ele me deixou muito tranquila, mesmo sabendo que era uma cirurgia de risco, não por conta do procedimento, mas por conta do peso da Eduarda. Então, assim, para ele, isso não foi um problema. Quando eu passei com ele, ele falou assim: nós temos duas opções e nós vamos ver qual que o convênio vai conseguir liberar pra gente. Que é a definitiva, que eu particularmente não queria, e a que é de mais ou menos de 8 em 8 meses, tudo depende da evolução da criança. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Da evolução da criança. Para fazer os ajustes das hastes. E esses ajustes vai até os 14 anos, mais ou menos. Então, provavelmente será ainda umas 4, 5 cirurgias para esses ajustes, tá bom? Mas, continuando, a gente não sabia qual que o convênio ia conseguir liberar pra gente. E eles conseguiram liberar o das hastes pra gente. Então, assim, o Dr. Denis ele tá sendo sensacional na minha vida, ele tá me ajudando, ele está me acompanhando até então. É uma dedicação fora do comum. Vocês vão entender até o porquê. Bom, a cirurgia da Duda foi marcada para o dia 26 de março de 2024, às 6 horas da manhã. Portanto, quando descobrimos que o convênio tinha autorizado a cirurgia, nós começamos os exames pré-operatórios. Então, foi eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x, exame de sangue, enfim, os exames pré-operatórios de costume. E passamos com a anestesista. E a anestesista, ela ficou um pouco preocupada com a hemoglobina da Duda. A hemoglobina da Duda estava 10,6. Geralmente o correto é acima de 11. E ela queria que eu procurasse um hematologista para saber se a Eduarda podia tomar um medicamento para não ter que receber transfusão. Porém, o cirurgião da Duda falou que não havia necessidade disso, porque ela não ia ter muita perda de sangue durante a cirurgia, mas que não seria um problema. Então, eu não fui atrás do hematologista, até porque muitos hematologistas não atendem o convênio. E uma consulta particular é um preço que eu acho um pouco absurdo, sendo que eu não vou fazer um acompanhamento. Era só para saber se a Eduarda estava apta a tomar aquele medicamento. Isso tudo para evitar uma transfusão de sangue. Então, não deixei, marcamos a cirurgia, não fui atrás do hemato, marcamos a cirurgia, conversamos com a anestesista e fizemos os exames pré-operatórios, tudo ok.
como a cirurgia era às 6 da manhã, nós internamos no dia 25 de março de 2024 à noite. Só que a gente ainda não sabia se ia internar, por quê? Porque chegando lá, você tem que fazer um exame de Covid. Você não, né? A paciente tem que fazer o exame de Covid para saber se está apta a ser internada, se vai estar apta à cirurgia, enfim. Mesmo que a gente sabia que ela não estava, é obrigatório o exame. Então, fizemos o exame, ficamos no aguardo do exame. Quando não é negativo, nós subimos para o quarto. Ao subir para o quarto, é colhido a tipagem sanguínea e o hemograma básico, né? Para poder realização coisas rotineiras que tem que ser feitas, né? Foi colhido, então assim, a enfermeira que nos recepcionou foi muito simpática, tenho realmente um carinho muito grande por ela, pelo esposo, de tanto que enchi o saco deles também, mas enfim, um carinho gigante. E assim, gente, após o exame da Covid, né, que a gente subiu, fez a coleta do hemograma, da tipagem sanguínea, nós sabíamos que a gente ia ter que acordar 4 da manhã. A gente internou, era quase 9. E a gente ia internar às 4 da manhã. A gente internou, era quase 9, mas aí teve coleta de exame de sangue, teve as perguntas de alimentação da Duda, enfim, todo aquele questionário que geralmente a gente responde. Quando a Duda internou, ela não queria dormir, gente. E eu falava, filha, tem que dormir, porque 4 horas da manhã você tem que tomar o banho de clorexidina pra poder operar. E ela não queria dormir. Ela foi dormir às 3 da manhã. Eu fiquei com dó de acordar a bichinha às 4, mas tinha que acordar e ponto. Ela acordou de boa, tomou o banho de boa. Eu já tava com a minha roupa também pré-cirúrgica. Ela já estava com a camisolinha pré-cirúrgica. Subimos pro pré-operatório. Nesse pré-operatório, gente, meu coração já tava discoteca, né? Porque eu falo que quando é com as nossas crias, gente, quando é com os nossos filhos, tudo é em dobro. Pra quem não sabe, eu sou da área da saúde, mas assim, a gente fica preocupada em dobro, a gente que nem depois eu vou chegar nesse assunto, mas depois eu fui contar os pontos da minha pressão caiu, sendo que eu fiquei com um buraco quando eu fiz a minha abdominoplastia. Então, assim, quando é com eles, a gente sente em dobro. Então, tá. Estava eu lá no pré-operatório. O pré-operatório é o seguinte, gente. Eu sou mãe, foi a primeira cirurgia que a Eduarda fez. Então, assim, eu ia falar mãe de primeira viagem, mas vocês não iam entender. Foi a primeira cirurgia que a Duda fez. Então, pra mim era tudo novo. Então, assim, chegando lá no pré-operatório, primeiro ela ganhou um certificado de coragem, por ter passado, né, pela cirurgia, e um ursinho de pelúcia, que foi um coelhinho. Lembrando que estávamos em época de Páscoa. E aí, o pré-operatório você fica aguardando enquanto os médicos vão analisando se os materiais solicitados estão corretos, vieram certos, na quantidade certa, da forma certa, enfim. Enquanto isso, passa neuro perguntando as coisas pra você, pediatra perguntando as coisas pra você, anestesista perguntando as coisas pra você. O cirurgião que veio me acalmar, ele falou, você tá nervosa? Eu falei, eu tô, doutor, porque era uma cirurgia de risco. Por quê? Por causa do peso da Duda. Mas não é um procedimento complexo. Era por conta do peso da Duda que estávamos preocupados. A Duda, durante a cirurgia... Bom, vou chegar lá, peraí. Aí, fomos para a sala cirúrgica. Olha, gente, quando eu falo de novo, que eu sou da área da saúde, que eu já vi de tudo, eu não vi de nada. Eu me senti entrando na sala de jogos mortais, gente. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Mas um monte de tesoura, alicate, sei lá o que é aquilo. Eu nem quis ficar olhando, né? Fora a quantidade de aparelho. E eu fiquei ali até a Duda dormir pela inalação, pela anestesia de inalação. E eu vendo aquilo ali, eu falei, não tá saindo nada, que ela não vai dormir tão cedo, né? E eu conversando com ela, falei, filha, a mamãe tá aqui te esperando, né? Sonha com unicórnio, sonha com as princesas, até brinquei.
Na parte 1 do vídeo vocês vão ver. Até brinquei que eu falei pra ela sonhar com as princesas, depois acho que ela ficou esperando o príncipe encantado. Porque olha... Enfim, quando ela pegou no sono, a enfermeira falou, mãe, quer se despedir, né? Dá um beijinho nela. Aí eu dei o beijinho nela, desci pro quarto. E tô lá. Passaram-se 2 horas, o doutor já tinha falado pra mim que a cirurgia ia ser um pouquinho longa. Eu achando que já tinha passado 2 horas de cirurgia. E até que o doutor me manda uma mensagem. Estamos começando agora. Eu falei, mentira. Mentira que isso tá acontecendo. Mas é óbvio, né, gente? Tem toda a preparação. Tem ela receber a anestesia, tem no quesito esticar ela, porque ela saiu com 2 pontinhos aqui, que se o doutor não me falasse, não tinha nem reparado. Porque puxa a cabeça e puxa as pernas, né, gente? Pra poder pôr ela no trilho certinho. Então, tem toda essa preparação, mas eu, como mãe, né? Primeira cirurgia, essas coisas todas, eu não fazia ideia. Por volta, acho que de 1 da tarde, o doutor me ligou, falando que tinha acabado a cirurgia, que era pra eu subir. Eu achei que eu já ia ver a Eduarda, que era o que eu queria. Queria ver a minha filha. E aí o doutor virou e falou, ó, foi tudo bem, graças a Deus. Eles estão fechando ela, né, os pontos, estão fazendo curativo, direitinho, mas deu tudo certo, foi um sucesso, ok. Ótimo, o coração tranquilizou, mas eu só ia tranquilizar na hora que eu visse ela. Então, desci pro quarto de novo e o pessoal ia me ligar para falar para subir pra UTI. Na hora que eu cheguei na UTI, ela já estava lá no box. Que eles falam, lá eles estavam falando do box até inaugurar a UTI nova, né? Que já foi inaugurada, por sinal. Mas aí, gente, e quando eu falo que a Duda tem alguma coisa com 9, nós ficamos no quarto 219. A sala cirúrgica dela era 9. A sala da UTI, 9. Lembrando que a Eduarda nasceu 9h59. Gente, ficou no leito 59. É tudo muito 9 na vida da Duda. Se alguém souber aí o que significa, o significado do número 9, por favor, me envie. Mas enfim, voltando ao que aconteceu. Lá na UTI, nada da Duda voltar da bendita anestesia. Aí eu falei, né? Como eu falei pra vocês, que eu falei na parte 1, que eu até brinquei que acho que ela tava esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco. Nada dela acordar. E o enfermeiro responsável por ela na UTI era marido da enfermeira que nos recepcionou na internação. Então, assim, ele já sabia, porque ela já tinha comentado que ela tinha veia um pouquinho mais difícil e tal, já tinha passado alguns parâmetros pra ela, né? E ele pegou um carinho, assim, com a Duda, que é inexplicável. Ele falava que ele ia levar a Duda embora e que com 18 anos ele devolvia ela. E, assim, um carinho. E na UTI, gente, vocês sabem que é um entra e sai. Porque ali você está sendo monitorado 24 horas. Então, ok. Estamos lá na UTI, nada da Eduarda acordar. Ele falou, mãe, posso abrir o olho dela? Eu falei, pode. Ele olhou a pupila dela e ele falou assim, vai descansar. Ela vai acordar lá pelas 3, 4 horas da manhã. Lembrando que a cirurgia acabou 1 da tarde. Ok. Tentei relaxar, mas quem relaxa na UTI naquele lugar gelado? Senhor amado. Tentei tirar uns cochilinhos, ok, dando umas pescadas. A Eduarda acordou 3 horas da manhã. Eu virei para ele e falei, Ed, bora, passa os números da Mega aí. Mas aí a Duda acordou esse horário. Mas bem que assim, mal abri o olhinho porque ela tava muito inchada. Muito inchada mesmo, gente. Vocês viram aí na parte 1, né? Então, abriu o olhinho, acordou, aí também logo voltou. E nós ficamos na UTI, se eu não me engano, foram 2 dias. No segundo dia de UTI, porque assim, UTI você tem que tirar raio-x de manhã, tarde, noite, né? E de manhã passa a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? É todos os médicos juntos. Nutricionista, físio, fono, TO, neuro, pediatra, cirurgião, enfim, mais ou menos isso. E então, todo de manhã, né? E aí, gente, a físio virou e falou assim, mas a gente vai pôr ela na cadeira. Eu falei, oi?
Mas ela tem só, nem tem nem 48 horas de operada. Não tem problema, mãe. A gente tem que exercitar essa criança. E eu, tá bom. Confio em vocês, né? Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Gente, foi uma emoção tão grande ver ela na cadeira. Por mais que eu sei que tava sendo dolorida ali pra ela, mas depois que ela sentou, o difícil foi fazer mais tirar ela da maca pra pôr na cadeira. O transporte, vamos dizer assim, né? Na hora que ela sentou, eu fiquei tão emocionada de não ver a cabeça. Vocês não têm noção, gente. Até hoje eu não preciso falar, filha, levanta a cabeça. De tão perfeito que foi essa cirurgia. Passamos 2 dias na UTI e descemos para o quarto novamente. O doutor tinha falado que a gente ia ficar no máximo 7 dias lá no hospital. De tudo, depende de evacuação e tal. 2 dias depois que estávamos no quarto, a troca de plantão, os enfermeiros, ou os auxiliares, ou os técnicos de enfermagem, né, vamos dizer assim, eles tinham que fazer verificar os sinais vitais de cada paciente. O que aconteceu? A saturação da Duda estava baixa. Ai, gente, quem me acompanha aqui há tempo sabe que eu tenho trauma de saturação, porque a Eduarda no começo só internava por causa de saturação, porque ela tinha pneumonia, porque ela tinha aspirado algum alimento, alguma coisa, enfim, graças a Deus o corpo dela aprendeu a se defender, então hoje ela sabe tossir, ela sabe falar a hora que, tipo, fechar a boquinha de não querer mais, mas enfim. E aí eu já entrei em desespero, porque quando eu vejo saturação baixa, vem essas lembranças na cabeça, mas tentando me manter calma, para eu poder passar calma para ela também, né? E aí, olhando e tal, entrou no oxigênio, abriu o código amarelo. Só que a gente tava achando, porque assim, tirou o raio-x, a pediatra na hora já pediu o raio-x pra verificar, e o pulmão dela não tinha nada. Aí, o que a gente começou? Será que não é porque a barriga dela, a gente ficou muito distendida. Parecia o seu boneco da escolinha do professor Raimundo. Parecia o seu boneco. Tava muito, mas muito distendida. A gente falou, será que porque tá assim, tá forçando o diafragma, alguma coisa que tá causando? Porque no raio-x não tá dando nada. Aí, tinha algumas físio que falava que o lado esquerdo dela tava um pouco fechado. Então, tiraram mais raio-x, um pouco mais focado do lado esquerdo, para poder verificar. E nada. E a criança não estava tendo febre. Por quê? Porque após a cirurgia já é de praxe a criança ou tomar dipirona, enfim, um remédio para evitar a febre. Para controlar, evitar, né? Então, assim, não estava dando febre. E do nada, se não fosse o momento da verificação de sinais vitais, eu nem ia saber que a Eduarda estava com a saturação baixa. Aí o pessoal, mãe, quanto que geralmente ela satura? E eu tenho mania de ver a saturação da Duda pelo dedo, como me ensinaram lá no HC. Tipo, você pressiona e vai ficar vermelhinho. Se a cor voltar rápida, é porque tá tudo ok. Só que eu lembro muito, assim, da Duda no HC, e a saturação dela sempre foi 96, 97. Não passava disso pra menos. A Duda estava com 87 de saturação. E aí, gente, colocamos a gente achou que era a barriga, nós não, né? O médico autorizou a gente fazer o Minilax. O Minilax é essa ampolinha aqui, ó, que você coloca no reto, aí tem um líquidozinho e ele ajuda você a... Gente, eu na Duda, eu já usava isso aqui antes de conhecer no hospital. Eu uso metade quase de um desse. Antes que vocês me julgam, eu uso metade, eu higienizo, eu esterilizo e depois eu reutilizo, tá, gente? Antes que vocês me julguem aí. Então, assim, eu uso metade. Nós colocamos 2 e não fez efeito. Aí o doutor virou e falou o quê? Vai pra lavagem. Fizemos lavagem na criança e nada de saturação voltou ao normal.
e bota em oxigênio, tira oxigênio, bota em oxigênio, tira oxigênio. Só que ela não conseguia ficar muito tempo sem o oxigênio, né? Ok, o que aconteceu? Teve uma hora ali que me deu uma coisa assim. Eu virei pra doutora e falei assim, até quando a gente vai ficar nesse bota oxigênio, tira oxigênio? Aí ela, não, nós vamos aprofundar esses exames que não sei o quê. Aí, gente, colocaram a VNI nela. A VNI é uma máscara que ela manda um ar para expandir o pulmão. Então, no mínimo, essa máscara é feita 24 horas. Então, ela abre o pulmão, entendeu? Uma ajuda muito grande, mas não vai nada, tipo, não é soro, não é nada. É um ar ambiente que vai com uma força maior para poder estender o pulmão. Ok, fizemos a VNI sem resultado. E aí, gente, tudo estava sendo levado pro pediatra, pro infectologista, Dr. Thiago. Aí eu conversei com a pediatra, né, que eu falei, doutora, até quando a gente vai ficar nisso? Eu quero saber por que essa saturação tá baixa. Tiraram o medicamento de febre para ver se o corpo ia dar alguma reação. O corpo deu reação, ela teve febre, então abre mais um código amarelo para Eduarda. Enfim. Nisso, todos os dias, o doutor Denis, que foi o cirurgião dela, passava para acompanhar a Eduarda. Mesmo sabendo que no quesito cirurgia, tava tudo ok, os pontos cicatrizando bonitinho, a cicatriz fechando bonitinha, tava tudo perfeito. A questão era saturação e por que estava caindo. Até que veio um pediatra, que ele só passou uma única vez nesses dias. Eu não sei o nome dele, gente. Eu sei que eu tomei um susto com ele, mas enfim. Eu virei pra ele e falei assim, doutor. Aí ele falou assim, mãe, nós vamos fazer uma tomografia. Eu falei, tudo bem. Que seja pra achar. Pode virar de ponta cabeça. Mas que a gente ache o porquê tá, né? Não estou com pressa de ir pra casa. Eu só quero que ela saia daqui bem. Era isso que eu falava pra ele. E aí, gente, nesse período, vocês lembram que a hemoglobina dela estava baixa, né? Que eu comentei. Até o período da cirurgia, a gente aumentou 0,3 de hemoglobina dela, ou seja, foi para 10,9. Porém, ela teve queda também nesse período que ficamos internados. Ou seja, ela recebeu mais uma transfusão. Ou seja, a transfusão da cirurgia, que foi necessária, e a transfusão pós-cirúrgica, por conta também de todos esses problemas em gerais. E aí temos, o médico fez a tomo, pediu o exame de PCR, na tomografia deu para ver que ela tinha tido um derrame pleural e uma pneumonia atípica, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, pneumonia era pneumonia, mas enfim. A pneumonia atípica, falando no popular com vocês assim, pensa numa gripe que te deixa acabada, ou melhor, no momento que estamos, a dengue deixa o corpo dolorido pra caramba, né? O cansaço e tal, essas coisas todas. Mas você tem que se arrastar pra fazer as coisas, entendeu? Claro, gente, a dengue precisa de repouso. Mas eu tô querendo dizer, quando a gente tem com essa gripe, a gente tem que fazer as coisas e você vai se arrastando forte, enfim. Os sintomas mais ou menos são esses. E o derrame pleural é a água que acaba vazando pro pulmão, mas essa água tava tão pouca que não aconteceu, graças a Deus. Então, assim, depois que descobriram isso, fizeram a hemocultura dela, ela estava com catéter. Só que a hemocultura você tem que colher dos dois lados, então, mais furo para Eduarda. E ela fez a hemocultura 2 vezes, ou seja, eu perdi as contas de quantas vezes a Duda foi furada, mas por necessidade, tá, gente? E não por negligência. Enfim, quando a Duda começou a tomar antibiótico, ela teve uma crise. E eu falei, alguma coisa soprou no meu ouvido e falou assim, é o antibiótico. Só que eu, na hora, achei que poderia ter sido uma coincidência, porque
A crise epilética da Duda, crise de espasmo, crise convulsiva, é do quadro dela. Então, eu achei que podia ter sido uma coincidência. E não foi, gente. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o nome do antibiótico, jogar no Google e lá estava escrito não aplicar em pessoas epiléticas, que tem epilepsia. Só que aí eu fui e comentei com a doutora. Eu falei, doutora, esse antibiótico, pelo que eu tava vendo na bula, ele não pode para quem tem epilepsia. E é o quadro dela. Ah, eu vou conversar com o doutor Thiago, que é o infectologista, pra gente ver, pra gente substituir. Ok, mas já tá suspenso. No dia seguinte, era outra pediatra que estava, e o enfermeiro veio aplicar. Eu falei assim, mas a doutora suspendeu esse medicamento. Ele falou, mas tá em sistema. O que passou na minha cabeça de mãe? Será que precisa, tipo, levar um tempo? Tipo, tem que dar os 6 horas, não pode. Como se não pudesse suspender o antibiótico de uma hora para outra, entendeu? Mas isso, gente, eu vou ser bem sincera, na minha cabeça tava passando N coisas, eu só queria que a Eduarda melhorasse. E aí, acabou também a AVNI, deu as 24 horas. A Duda ficou algum tempo no soro não, no oxigênio. E ela entrou com esse antibiótico e deu crise epilética de novo. E aí, nessa crise epilética, o técnico acompanhou. Aí o técnico chamou o enfermeiro chamou o físio e a físio chamou a pediatra. E essa pediatra que estava de plantão nesse dia, ela estava com a mental do HC. Eu até comentei com ela, falei, doutora, qualquer dúvida que a senhora tiver, qualquer dúvida que a senhora tiver, corre para o HC que a senhora tem acesso, lá tem tudo da Eduarda, porque desde a minha gestação até o nascimento, até hoje a gente faz acompanhamento no Hospital das Clínicas. Aí ela até brincou, sério, como que eu nunca vi essa princesa antes, que não sei o que, enfim. A doutora, eles deram um diazepam pra Du e colocaram ela no ar comprimido, né, que é no oxigênio, mas é um ar comprimido. E quem disse que a Eduarda dormia com diazepam, gente? Dormia nada, essa criança só dorme quando ela quer. E fora isso, antes que eu esqueci, antes da gente descer pro quarto, antes e durante o primeiro dia do quarto, ela tava muito sonolenta. E era o Tramal. Tramal é um antibiótico meio que pra dor, um remédio meio assim que pra dor, vamos dizer assim. Também a gente tirou o Tramal pra poder ela dar uma reagidinha. Quando ela der essa reagidinha, que a gente descobriu da saturação. Mas voltando. Aí, gente, começaram a dar outro antibiótico para Duda. Porém, não era mais um antibiótico via oral, era pela veia. E o catéter da Duda foi feito, foi implantado, foi colocado, qual palavra se achar melhor, para cirurgia, ou seja, era um catéter que no máximo ia durar 7 dias. E durou 20. Não, foi menos. Porque assim, ele começou, ela já tava com alergia das trocas de curativo. Tava já bem vermelhinha a pele dela. E o infectologista, o Dr. Thiago, quando foi examiná-la, viu que tava começando a sair uma secreçãozinha, mas não era uma secreçãozinha gordurosa, que não ia prejudicar, mas que era pra gente ficar de olho nisso. Comecei a rezar para esse catéter durar os 5 dias de antibiótico, porque o novo antibiótico era através da veia. E aí, gente, fora que o catéter não servia só para receber o antibiótico, ele servia também para coleta de exames, enfim. Que aí também não precisava ficar furando ela. Precisou furar mais vezes porque a hemocultura você precisa colher dos dois lados. Então, como o catéter só tava de um lado, óbvio, né? Enfim. Chegou num dia. Um dia, acho que faltando para acabar o antibiótico. A enfermeira foi fazer a troca do curativo do catéter. O que aconteceu? O catéter saiu. Eu simplesmente abaixei minha cabeça, porque eu tava ajudando ela a segurar a Duda. Eu simplesmente abaixei minha cabeça.
ela meio que culpou o médico e eu poderia culpar ela? Poderia. Mas como eu tenho muita fé em Deus, eu acho que aquele catéter tinha que sair naquele momento antes que prejudicasse mais a Duda. Antes que viesse uma nova infecção e tivéssemos que bater, entendeu? Então eu acredito muito em Deus, que assim, os outros enfermeiros conseguiram fazer a troca do curativo tranquila. Porque que saiu com ela num período que a gente já estava agoniado todo dia? O doutor Tiago ia lá para olhar o catéter para ver se estava aguentando pelo menos os dias do antibiótico. Enfim, o catéter saiu. Eu falei, ferrou. E agora? Pra pegar, ver essa criança, ela já tava toda... Gente, a Duda ficou toda roxa, porque ela é muito branquinha. Falei, onde vai pegar a veia dessa criança? E as enfermeiras já estavam preocupadas com isso, porque elas sabiam que a veia da Duda era fininha. E aí, eles estavam pensando, se tivesse que passar outro catéter, ia ter que voltar para a sala de cirúrgica. Aí eles pensaram em pôr o PIN nela, mas como que ia passar o PIN? A Didi, que é a enfermeira que nos recepcionou, que eu tenho um carinho imenso, uma gratidão, então, que nem se fala, ela ia para casa pensando como ela ia passar isso na Duda se o catéter não desse certo. Mas, gente, Deus é tão bom que no dia tinha um anestesista no andar. O anestesista conseguiu pegar aqui, ó, nela. E aí, manda ler pau. Só que, como ali só tinha uma entrada, ali era só para antibiótico. Então, se precisasse escolher mais exames dela, ia ter que furá-la. Exatamente isso. Então, mas aí foi poucas vezes, porque o PCR dela estava muito alto, sinal de que o corpo está reclamando, está com uma inflamação, igual a febre, né? Mas a febre, dependendo, a gente consegue controlar. E o PCR foi diminuindo. Então, o PCR diminuindo, a febre diminuindo, então tava tudo ok. Ela teve uma parte que começou já a saturar melhor, depois que começou a tomar o antibiótico, né, certo? Já tava saturando melhor, já não tava precisando ficar em oxigênio. Eu já conseguia levar ela para a brinquedoteca, às vezes ficava com ela na recepção, dar uma volta no corredor para sair um pouco do quarto, porque ela ficou muito tempo com oxigênio, né, gente? Então, ficou muito tempo ali. Por mais que eu quisesse sair, levá-la, eu não conseguia, porque ela tava no oxigênio. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deu certo, ela terminou de tomar o antibiótico, perfeito. Só que nesse período, eu tinha comentado com a físio de que a cadeira de rodas da Duda era necessário fazer uma nova adaptação, porque a cadeira estava adaptada para a escoliose dela, ou seja, o fundo, assim, aqui onde, no encosto, tinha um buraco que era onde estava acolhendo a escoliose dela. Então, subiu o pessoal da oficina para ver a cadeira, e eles falaram assim, ó, a gente vai marcar uma avaliação, que não sei o que. Eu falei, mas não pode ser enquanto a gente tá aqui, ela vai tomar antibiótico mais ou menos até tal dia, se tudo correr bem, né? Consegui fazer a avaliação, gente, graças a Deus, porque pensa, ter que vir com a criança pré, né, pós-operatória, acabou de ser operada, depois volta pra lá e depois volta pra pegar a cadeira. Eu falei, não, gente, não dá, né? Aí consegui fazer a avaliação da cadeira. Aí a Duda já tava sem oxigênio, a gente desceu até a oficina, fizemos todas as medidas certinha. Aí já perguntaram o que eu queria adaptar na cadeira, o que eu precisava fazer na cadeira, que não sei o quê. Todas as recomendações passei. E tinham falado pra mim que a cadeira ia ficar pronta numa quinta-feira à tarde, que era pra eu pegar na sexta. E eu falei, tá bom, provavelmente estarei aqui. Ok. Só que o antibiótico da Duda acabava na quinta. Não, na quarta, e se ela ficasse bem na quinta, ela tinha alta. Então, assim, acabou o antibiótico dela. E eu falei pro doutor, doutor, estende mais um dia a minha alta, que é por conta da cadeira, que aí eu não preciso voltar para buscar a cadeira. Ele falou assim,
quinta-feira a cadeira já tá pronta. Eu falei, então, me falaram isso. Só que me falaram que por conta do horário, talvez não consiga. Gente, eles conseguiram liberar a cadeira na quinta tarde pra mim. E eu não falei pra ninguém de que a Duda já tava com previsão de alta. Pra ninguém, ninguém. E assim, gente, eu liguei pro pai dela apenas e falei assim, olha, vem de carro bonitinho, porque você já leva a cadeira dela. A cadeira nova dela. E eu não tinha falado pra ele que ela tava já. Aí eu contei na hora que ele chegou. E aqui em casa, minha mãe tava preparando uma surpresa. E na verdade, quem fez a surpresa fui eu, chegando com a Duda aqui. Exatamente. Gente, essa brincadeira foram 18 dias. Os 18 dias, o Dr. Denis passou todos os dias. E quando ele foi para congresso, o pessoal da equipe dele passava. Só que antes dele ir para congresso, ele viu os pontos e já te pediu para retirar. Tirou os pontos, bonitinho. Ele até brincou, né? Edu, dá o seu retorno aí. Eu falei, doutor, o retorno dá volta dos que não foram, né? Mas nesse período, nós conseguimos tirar os pontos, pegar a cadeira de roda, né? Fazer a avaliação da cadeira de roda, conseguir pegar a cadeira de roda. Conseguimos, graças a Deus, tratar o antibiótico no período certo, mesmo com o catéter não tendo aguentado. Não tendo aguentado foi ótimo, né? Não suportando. Conseguimos, tinha um anestesista lá que pegou a veia. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E, claro, agradecer o tratamento de todos os enfermeiros, técnicos, físio, a paciência que tiveram comigo, entendeu? Toda a paciência que tiveram com a Duda, porque a Duda, ela era a única criança, na época, ela era a única criança que não falava. Então, assim, eles passaram a entender a Duda, muito gentis. A alimentação, eu não tenho o que reclamar, gente. A nutróloga passava todo dia, perguntava se a comida da Duda estava vindo, a nutricionista também, se estava vindo da maneira certa. A fono, que quis acompanhar a Duda, porque até a gente descobrir o motivo da saturação tá caindo, eles também acharam que podia ser dela tá deglutindo de forma errada. Então, assim, todo acompanhamento, eu não tenho o que reclamar, gente. Eles queriam abrir código, chama código laranja, até pra mim. Porque assim, vamos combinar, né? Que hospital que tá preocupado com acompanhante? Nenhum. Eles cuidam ali, dependendo do que a pessoa tem, mas não estão preocupados. Então, assim, eles ficaram preocupados comigo porque eu estava dormindo numa poltrona que é para pouco tempo, né? Que era o caso da Eduarda. A gente ia ficar no máximo 7, no mínimo 5 dias. Então, como são 2 de UTI, entendeu? Seriam 3 ali. E eu comecei a sentir dor aqui, ó. E eu apertava aqui, eu fazia uma massagem aqui, ai, gente, aliviava. Mas começou a me dar dor de cabeça. E nesse dia a janta chegou e, gente, as comidas de lá são apetitosas, de verdade. Uma maravilha. Chegou e eu comi forçada, de tipo, eu preciso ter força, né? Então eu preciso comer. No que eu comi, a comida bateu. Aí a mãe da outra criança que tava dividindo o quarto, gente, eu também tenho que agradecer muito. A mãe, a avó, o pai, a própria criança que me deram um suporte gigantesco, não só psicológico, mas tava ali do meu lado, me orientando, me ajudando, me amparando, enfim. Só gratidão. E aí, gente, queriam abrir o código laranja pra mim, porque eu comecei a pôr tudo pra fora da janta. Mas eu tava percebendo, eu consegui correr para o lixo, porque a mãe dessa criança tava no banheiro. Eu consegui ir pro lixo. Aí o que que fizeram? Trocaram minha poltrona. Gente do céu. Quando trocaram minha poltrona, a vontade deles em ajudar. Podia falar, não, já ela vai embora, deixa aí, pelo menos ela tá nessa poltrona. Não. Eles se disponibilizaram a trocar a minha poltrona, a me dar um conforto, sabe? Gigantesco, eu não tenho o que reclamar. O
Queriam que eu subisse pra UTI pra tomar algum medicamento na veia. Falei, não, não precisa tomar, eu só preciso agora dormir, porque eu preciso ficar de olho fechado. E lá tem uma coisa que assim, à noite, quando troca o plantão, você pode conversar com a equipe, e a equipe, durante um tempo que você achar melhor, eles vêm virar a criança. Não precisa você ficar virando a criança. Eles vêm virar a criança. Então, assim, são totalmente dedicados. E a equipe que tava no dia que eu passei mal, eles nem perguntaram nada. Eles falaram, mãe, descanse. Apenas isso eles falaram pra mim. E aí, lógico, eu acabo acordando. Eu vi o tratamento que eles tiveram com a Duda, gente, sensacional. Não tenho o que reclamar de verdade. Então, assim, gente, como eu estava falando, nesses 18 dias a Duda tirou ponto, a equipe do Dr. Denis continuou passando, mesmo sabendo que não tinha mais nada a ver com a cirurgia, que era uma coisa que tinha acontecido com ela. Eles deram toda assistência e recebemos alta e fui surpresa aqui em casa. Após 15 dias, nós tivemos o retorno com o doutor. E eu falei pro doutor, eu acho que ela tá sentindo dor no quadril. Ele logo pediu um raio-x, eu logo fiz o raio-x. Ele olhou e me mandou uma mensagem e me indicou uma médica. E aí já são cenas do próximo capítulo. Mas a cirurgia da Duda, gente, foi perfeita. A cicatrização perfeita, entendeu? Eu só passei mal quando eu vi a primeira vez, porque é o que eu falei pra vocês, quando é com os nossos filhos, gente, é o dobro. Eu na UTI, aquele lugar gelado, e eu comecei a suar, e eu só falei pra enfermeira, eu preciso sentar. Porque eu tava segurando a Duda, só que ela já tinha chamado um outro enfermeiro pra pegar um negócio de curativo. E na hora que esse enfermeiro chegou, eu falei assim, moço, fica aqui, por favor, que eu tô branca já. Mas não é, porque a tonta aqui quis começar a contar quantos pontos ela tinha levado. Porque a Duda tem um corte em cima, um embaixo e 2 pequenininhos na lateral. Eu quis contar quantos pontos. Nisso que eu fui contando quantos pontos, já, ó, pressão. Mas aí eu sentei, fiquei bem, tudo certo, graças a Deus. Mas a cirurgia em si, gente, a haste, final do ano a gente vai, conforme, né, necessidade, nós vamos lá para ajustar, que conforme ela vai crescendo. Tenho que ficar de olho para ver se a coluna dela também não está crescendo fora da haste, porque ficou um pedacinho bem pequenininho para fora. Então, eu tenho que ver se essa parte não começa a estender e volte. Então, a gente tem que tirar foto todo mês para fazer esse acompanhamento. E fora que eu encho o saco do Dr. Denis, né? Mas o Dr. Denis, gente, ele vai pro céu, certeza. Só dele ter... O que ele me aguentou, os 20 dias quase que ele foi lá, os outros foram... Acho que ele não foi 3 dias, porque foram outros 3 doutores da equipe dele, porque ele foi para congresso, né? Lá na Flórida. Acho que é Flórida. Enfim, ele foi para congresso, mas ele me deu todo o suporte, gente. Eu sou totalmente grata. Então, gente, resumir, aqui foi o resumo do resumo do resumo, para não ficar uma coisa muito grande sobre a coluna. Mas, claro, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvida. Eu vou responder hoje com sabedoria. Eu vou responder de coração aberto, tudo que eu puder ajudar, tá bom? Que vocês curtem esse vídeo, não só esse que é a parte 2 da cirurgia, como a parte 1. Que vocês compartilhem, que muitas mães precisam também, às vezes, não ter a sabedoria e tem que ter, né? E enfim, no que a gente puder, no que eu puder estar ajudando, fiquem à vontade para me chamar aqui, me chamar no Instagram, nas outras plataformas de redes sociais. Fiquem à vontade, tá bom? E como a parte 1 eu deixei mais vídeo e fotos durante esse período de pré-operatório, cirurgia, pós.
Aqui tá um resumo do resumo de tudo que houve. Então, assim, a cirurgia foi tudo ok. O que, infelizmente, fez a nossa estadia ficar um pouco maior no hospital foi esse derrame pleural e essa pneumonia atípica, tá bom? Gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Quem puder, doe sangue. Nosso banco de sangue está muito baixo mesmo. Então, quem puder, seja qual for o seu tipo sanguíneo, vai doar, gente. Nós estamos precisando muito. A Eduarda usou 2 bolsinhas de transfusão de sangue, lembrando, uma durante a cirurgia e uma depois por conta da hemoglobina. Então, assim, gente, é muito importante. Deus permita que não, mas amanhã pode ser você que precise dessa bolsa de sangue, tá bom? Então, quem puder, avise o vizinho, o amigo, faça um mutirão e faça a doação de sangue. Faça o bem sem olhar a quem, gente. Eu sou grata à pessoa que doou. Infelizmente, eu não sei exatamente quem doou o sangue da Duda, mas eu sou extremamente grata pelas 2 bolsinhas que ela precisou, ok? Então, gente, cabeça e vamos ajudar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, por vocês estarem aqui conversando comigo, compartilhando esse momento, que foi de muita agonia, porque eu tinha muito medo de perder minha filha por conta do peso dela, mas Deus é maior, iluminou o cirurgião, que não podia ter sido outro melhor. O Dr. Denis foi excepcional, gente, em tudo na cirurgia da Eduarda. Eu não posso reclamar um A. Eu nem tenho o que reclamar um A. Mas é isso, tá bom? Qualquer dúvidas, eu estarei aqui, meus amores. Um super beijo e muito obrigada.